Olá, muito bom dia! Segunda-feira, começando mais uma semana abençoada por Deus aí, né? Como é gostoso amanhecer e saber que todas as manhãs a misericórdia de Deus se renova em nossas vidas, não é verdade? Depois de um devocional desse tão incrível como estávamos tendo aí com Marcos Melo, nosso seminarista, né? Muito bom, falando sobre a fornalha, enfrentando a fornalha. Nós temos dificuldades, né? A vida do cristão não é uma promessa de mar de rosas, mas temos a promessa de que Cristo estará sempre conosco, não é? Gostou? Muito bom, né? Todos os dias tenho vida devocional antes do Manhã IPP aqui para você já amanhecer, já levantar, tomar seu cafezinho, né? Se conectando com o nosso Deus, tá bom? Muito bom dia para você que abriu a porta da sua casa para que tenhamos mais um momento, né, de comunhão aqui através da IPP TV, do Manhã IPP. E falando em comunhão, é esse tema que nós vamos falar hoje. Quer saber também se dá para ter comunhão através da vida online? Quem vai responder para isso para nós hoje é nosso convidado Cacau Marques. Se você não conhece o Cacau ainda, aproveita para conhecer, porque ele vai ser um instrumento de Deus para levar você mais profundo com Deus, tá bom? Daqui a pouco a gente já vai conversar, ele já está aqui conosco, né, no online hoje, mas daqui a pouco a gente vai conversar com ele sobre comunhão. Nós sabemos que o dicionário fala que comunhão é a realização de algo em comum, né? É a sintonia de sentimentos, modo de pensar, de agir ou sentir. É sobre uma identificação, né? E existem pessoas que estão longe de Deus e longe das pessoas. Outras estão perto de Deus e longe das pessoas. Outras estão longe de Deus e perto das pessoas. Nós devemos estar perto de Deus e perto das pessoas. É uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes. É com essa frase que eu quero começar a falar com você sobre comunhão, tá bom? Enquanto isso, eu quero lembrar você que esse programa, como todos os programas ao vivo aqui da IPP-TV, estão sendo transmitidos pela Rádio Pinheiros. A web rádio com muita música cristã de qualidade, escolhidas a dedo para que você tenha comunhão também, né? Para que você tenha uma edificação da sua vida cristã, muita música e também os programas transmitidos. Caso você não possa ficar com o YouTube ali ligadinho, você pode baixar o aplicativo gratuito na Apple Store ou no Google Play, né? E ouvir quando e onde você quiser, tá bom? E se você é visual que nem eu, dá uma olhadinha que nós temos um vídeo para você identificar lá a carinha da Rádio Pinheiros. Então eu quero te convidar a assistir esse vídeo comigo. Você já conhece a Rádio Pinheiros? Louvores. Início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Programas ao vivo da IPP-TV e devocionais para sua edificação. Procure por Rádio Pinheiros. Baixe o aplicativo grátis nas lojas Android ou iOS e tenha na palma da sua mão conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Olha aí, que maravilha, né? Muito boa essa rádio, muita gente já gostando, curtindo, e tá aí a dica para você também ouvir quando e onde você quiser. E quero refletir com você hoje sobre o Salmo 9, versículo 1 e 2, que diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores, tá bom? Salmo 9, de 1 a 2, para a gente refletir. Esse dia está aí aparecendo na sua tela. Louvar-te-ei, vou repetir, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, tá bom?
Muito bom, só para a gente começar essa manhã, vamos fazer um intervalo rapidinho, um intervalo rapidinho, e a gente já volta com mais conteúdo preparado com muito carinho para você, tá bom? Na IPPTV, as suas noites são mais edificantes. Na segunda-feira, às 8 horas, acompanhe ao vivo o culto Conexão com Deus. Terça, o pastor Arival Dias Casimiro recebe missionários de todo o Brasil e encoraja a igreja a se envolver em missões no Você é um Missionário. Na quarta-feira, tem o culto Restaurados pela Palavra e às 9h30, Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira é dia do culto A Grande Comissão, às 8 horas, e às 9h30, o pastor Nilson Júnior nos ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha o Bem Casados. Todas as noites, você tem mais conteúdo cristão aqui na IPPTV, a sua TV missionária. 2022, tudo novo nas tardes da IPPTV. Sempre a partir das 2h30, a sua semana tem muita teologia e ensino. Segundas e quartas, você é o convidado especial para um bate-papo sobre comportamento e cosmovisão cristã no Conversa da Tarde. Terças, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja promove o culto Mulher Esperança. Quinta-feira, o programa que orienta você em todas as questões da vida está de volta em nova temporada. Aconselhamento Bíblico. E às sextas, Helenivação te leva para conhecer um mundo da capelania. Gente cuidando de gente. Em 2022, fique ligado nas tardes da IPPTV, a sua TV missionária. Toda quarta, às 9h30 da noite, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. As evidências de que a boa ciência e a boa fé andam sempre juntas. Convidados especiais mostram toda semana como a ciência pode contribuir para a atividade da nossa fé. Horário alternativo aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Muito bem, de volta. E agora eu quero falar para você do quadro que é chamado Stories que Edificam. A gente anda lá pelo Manhã IPP, o Instagram do programa Manhã IPP, e a gente dá uma olhadinha nos stories que edificam a nossa vida e compartilhamos aqui com quem está assistindo para edificar a vida de você também. E hoje o stories que nós escolhemos foi da Ju.Semarinho, que postou o seguinte: 3 coisas permanecerão: a fé, a esperança e o amor. 1 Coríntios 13, a José Marinho postou o versículo de 1 Coríntios 13, né? O mais importante é o amor. 3 coisas permanecerão, mas né, a mais importante é o amor. Para a gente lembrar aí, José Marinho, gostamos e compartilhamos. E o outro stories é do @VemEVamos, que postou o seguinte: em meio a tantas notícias de dor e destruição, somente as boas novas do Evangelho pode nos dar esperança. Muito bom. Vem e vamos, gostamos e compartilhamos. Muito bom. Para você ser edificado aqui no Manhã IPP. E para ser informado, também temos o bloco de notícias, né? Que é uma pílula, um experimento do Notícias do Bem, o jornal que vai ao ar logo depois do Manhã IPP, aqui trazendo notícias de informações necessárias, né? Para a gente ficar informado. E também notícias da sua igreja missionária, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e a gente mostra um pouquinho aqui no Manhã IPP do que falam Notícias do Bem.
E agora, vamos lá então para ver quais as notícias que nós separamos para você. E falando em combate à pandemia, a vacina da Covid-19 100% nacional já está sendo produzida pela Fiocruz. A produção traz muitos benefícios para o país, um deles o econômico. Confira na reportagem que Notícias do Bem preparou para você e a gente mostra aqui no Manhã IPP. A Fiocruz já tem ingrediente farmacêutico ativo suficiente para produzir mais de 20 milhões de doses da vacina 100% brasileira. Ao todo, o Ministério da Saúde contratou 105 milhões para este ano. Os imunizantes serão entregues conforme cronograma e demanda. Até agora, a Fundação envasou mais 2,5 milhões de doses. A estrutura de Biomanguinhos e a alta qualificação de seu corpo técnico vem se aprimorando nas últimas décadas. Em 2004, através do acordo de transferência de tecnologia para a alfa-poetina, foi possível o início da incorporação de tecnologia de biofármacos no país. Esse aprendizado é fundamental para o que desenvolvemos hoje, da mesma forma que as parcerias para o desenvolvimento produtivo, que também tinham biofármacos na sua agenda e que permitiram a construção do Centro Henrique Pena, local hoje de fabricação do IFA da vacina 100% nacional. Tal êxito, entretanto, nos faz lembrar da importância da vacinação e também a imunização completa com a dose de reforço. Essas medidas, ao lado da vacinação em todo o mundo, ainda extremamente desigual, serão fundamentais para o esforço de superação da grave crise representada pela Covid-19. A produção do IFA no Brasil só foi possível porque, em junho do ano passado, a AstraZeneca e Fiocruz assinaram um contrato para a transferência da tecnologia. Para aprovar o IFA 100% nacional, a Anvisa fez diversos estudos analisando se a vacina daqui teria o mesmo desempenho que a desenvolvida no exterior. E os resultados mostraram que o insumo mantém a mesma eficácia. Foi assim que, no dia de hoje, nós pudemos comemorar essa vacina com o IFA nacional. Essa foi a principal aposta do governo federal. Naturalmente, que nós já distribuímos mais de 430 milhões de doses de vacina com a população brasileira. Nós temos assegurado até o final do ano mais de 500 milhões de doses de vacina e, com isso, nós temos a certeza de conter o caráter pandêmico da Covid-19. A primeira aplicação simbólica foi feita pelo ministro da Saúde durante um evento realizado em Brasília. Marcelo Queiroga fazendo a aplicação na primeira pessoa a receber, portanto, esta vacina. A produção 100% nacional também traz benefícios econômicos, contribuindo para a balança comercial em saúde ao reduzir a necessidade de importações. E a vacina ainda traz garantia de oferta do imunizante pelo Programa Nacional de Imunização à População. Ao mesmo tempo, é uma das vacinas de mais baixo custo, com um valor de $5 por dose, o que contribui para a sustentabilidade econômica do Sistema Único de Saúde. Mas, sem dúvida, o pilar central da nossa estratégia foi justamente a encomenda tecnológica realizada ao laboratório AstraZeneca, Universidade de Oxford, para que o Brasil pudesse produzir a vacina na Fiocruz, inicialmente com o IFA originário da Ásia e hoje com o IFA nacional, produzido na Fundação Oswaldo Cruz, graças à capacidade extraordinária dessa instituição de excelência, que é a Fundação Oswaldo Cruz, um orgulho para todos os brasileiros, que, como já falado pela Nízia, produziu uma vacina extremamente custo-efetiva, o que se coaduna com as questões atinentes à justiça distributiva própria do Sistema Único de Saúde. Essa é a vacina que tem o menor custo. O governo federal investiu cerca de 1,9 bilhão de reais para a encomenda tecnológica e hoje nós podemos ter uma vacina que é segura, que é bastante eficaz, efetiva e que no Brasil tem tido resultados
extraordinário. E agora a gente tem um recado para você que quer decorar sua casa com todo o requinte e a sofisticação que os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e também, principalmente, funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto ele é personalizado de verdade. E a tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem uma customização única. Quero te convidar a assistir esse vídeo para conferir mais detalhes da Finger. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Olha aí, entre em contato com o time de especialistas e solicite seu orçamento, através do site fingermorumbi.com.br ou também pelo Instagram, @fingermorumbi, e saiba de mais detalhes. Tem gente que prefere o WhatsApp, Se quiser, é o 011 990 18 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em imóveis planejados. E a gente confia, por isso que a gente indica, Tem que ter confiança, a indicação, senão não vale, E o Ministério da Educação anunciou nessa semana, o novo formato do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E entre as novidades está a possibilidade do candidato escolher as matérias da segunda prova, de acordo com o curso que ele quer fazer. Confira na reportagem que o Notícias do Bem preparou para você e a gente mostra aqui no Manhã IPP. O novo formato do Enem atende às necessidades do novo ensino médio, que começou a ser aplicado neste ano e deverá estar completamente implementado até 2024. A modificação para essa fase escolar foi projetada a partir de 2 eixos. A formação geral básica, com destaque para o ensino de língua portuguesa e matemática, que todos os alunos terão em comum, e os chamados itinerários formativos, onde os estudantes vão escolher as matérias de acordo com suas aptidões e planos para o futuro. O exame deve continuar sendo feito em 2 dias. No primeiro, as questões vão ter como referência a Base Nacional Comum Curricular. A primeira prova vai ser interdisciplinar e contextualizada, ou seja, não haverá distinção por componentes escolares e o foco será nas áreas de português e matemática. Nesse dia, os estudantes também vão fazer a redação. Para o segundo dia, os candidatos vão escolher entre 4 opções de blocos curriculares que irão combinar 2 áreas cada um. Essa opção leva em conta o curso superior que eles desejam fazer e deve ser indicada no momento da inscrição. Era uma expectativa que o Ministério fizesse isso agora, E dentro da portaria que nós estabelecemos ano passado, nós colocamos uma proposta de divulgação desse ano das matrizes, que é outro ponto importante nesse processo de avaliativo. O restante a gente ainda tem prazo. Então, estabelecer as matrizes de referência, isso acho que é o trabalho que o INEP certamente vai desenvolver daqui para frente.
Muito bom, né? Notícias do Bem é aquele jornal que você sempre sonhou. Alguma vez eu tenho certeza que você já pensou na sua vida que poderia ter um jornal, um local de informações que deixasse a gente informado, mas não deixasse a gente mal, né? Notícias do Bem é esse jornal. Se você já pensou nisso, desejou um jornal desses um dia, assista o Notícias do Bem, que vai ao ar logo depois do Manhã IPP aqui ao vivo, com o nosso diretor Roberto Quirino e Tainá Félix, tá bom? Então, IPP TV é assim, ó, programação 24 horas online, cristocêntrica, de qualidade, para deixar você informado de tudo que acontece por aí, tá bom? Já tem gente online aqui também, quero dar bom dia pro Educação Física Ideal, que falou aqui que está aguardando, o pastor Carlos Marques, nosso conhecido Cacau Marques. Paulo Menezes também falou, glória a Deus por essa igreja, amém, Paulo, que bênção. E falando em Cacau Marques, vamos lá conversar com o nosso convidado de hoje. Temos a honra de receber Carlos Marques, mais conhecido como Cacau Marques, que é casado com a Natália, pastor da Igreja Batista Vida Nova, em Nova Odessa, aqui em São Paulo, e professor na Teológica Batista de Campinas e professor de História no ensino básico. Muito bem-vindo, Cacau. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Que honra receber você aqui no Manhã IPP, na IPP TV, para falar sobre esse assunto que é comunhão. Que assunto que é gostoso não só falar, né, mas praticar, né, Cacau? Bom dia. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos os espectadores aqui da Manhã IPP. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui e de falar e, de certa forma, praticar a comunhão aqui também nesse espaço. Obrigado. Imagina, a gente que agradece, Cacau, é uma honra recebê-lo mesmo. E falando nisso, já, né, falar e praticar, pode ser praticado online a comunhão também? Fala pra gente essa pergunta que veio com tudo agora, né, nos últimos tempos. Em certos limites, é claro que é possível, né? A gente sempre teve esse tipo de interação que não é presencial, desde que a escrita foi inventada, né? Então, eu me lembro de tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo João escrevendo nas suas epístolas, textos no sentido assim, olha, eu tinha mais coisa para falar por vocês com a carta, mas eu quero dizer face a face. Olha. Então, há algo que pode ser transmitido não presencialmente e que é de fato comunhão, de alguma maneira, porque são palavras que trazem consolo, que trazem edificação, e graças a elas nós temos essas cartas hoje para nós também estarmos em comunhão na mesma doutrina com eles, não é? Mas há alguns aspectos que ficam fora dessa tecnologia não presencial, né? Então há uma alegria completa no face a face não mediado. E há as possibilidades mediadas também pela tecnologia, seja a tecnologia da pena e o papiro, ou seja a da câmera, o microfone e a internet, né? Fenomenal, muito bem colocado, bem claro, né, pra gente entender. Que bom. E, Cacau, fala então pra gente o que é a comunhão, como a gente pode interpretar a comunhão. Muito bem, é uma pergunta que exige uma reflexão, não é? Né? A comunhão, ela é o sentido de uma relação de identificação, de reciprocidade e de correspondência entre indivíduos que têm semelhanças e diferenças, né? É muito importante que a gente lembre que a comunhão ela não se dá entre a pessoa consigo mesmo, né? E nem ela com alguém que é idêntica a ela, né? Mas ela sempre se dá num campo de diversidade e semelhança, né? Então há semelhança, mas há algum aspecto de diversidade também para que essa comunhão se realize. E nessa relação em que há uma diversidade, há uma diferença, mas há também uma semelhança, uma correspondência, ali a gente estabelece alguns vínculos de relação, né? E esses vínculos, segundo o que a Escritura nos ensina, devem ser baseados no amor, na paz, na alegria, né? No compartilhamento, no encorajamento mútuo, que são aspectos que envolvem essa comunhão, né? Então, eu colocaria assim, né? A comunhão é uma relação de unidade entre pessoas, ou entre pessoas, no caso, né? Uma relação de unidade
entre duas em Acho que deu uma travadinha, não sei se foi no meu aqui, mas se travar, a gente percebe Opa. aqui, a gente para. Está tudo ok, né? Vou ver aqui com a nossa produção. Qualquer coisa eles falam. Mas interessantíssimo. E na Bíblia, Jesus falou muito sobre a comunhão, né? Inclusive a ceia, enfim. Eu queria que você falasse o que ele nos transmitiu, assim, em relação à comunhão. Muito interessante isso, porque o Senhor Jesus, ele nos dá a ceia como uma forma de estarmos em comunhão com Ele mesmo, não é? E com Deus em comunidade, mas também uma forma de estarmos em comunhão uns com os outros, né? Então, o partilhar da mesa, partilhando do mesmo pão, partilhando do mesmo vinho, né, juntos ali, dizendo que somos parte de um mesmo corpo, porque foi o que o Senhor Jesus nos ensinou, né? Que se nós amarmos uns aos outros, o mundo saberá que nós somos dele, né? Então, o testemunho da própria vida de Cristo no mundo, o testemunho do corpo de Cristo no mundo hoje, da igreja, é o testemunho dessa comunhão, dessa relação que se faz no mundo de tanta divergência, de tanta polarização, né? De tanta diferença, e rivalidades e até de guerras, não é? Nós estabelecermos que há uma força maior que nos une, que é a obra do próprio Senhor Jesus Cristo na cruz. E é isso que testemunha ao mundo o fato de nós sermos dele mesmo, né? Então, é central no testemunho de Jesus, no ensino do nosso Senhor, que os seus discípulos vivam em comunhão, né? Em João 17, na oração sacerdotal, o Senhor Jesus pede para que nós sejamos um, né? Então, veja, o Senhor Jesus pede ao Pai que os discípulos sejam um e que aqueles que ainda viriam a crer pelo testemunho deles, né, que somos nós, fôssemos um também, como ele e o Pai são um. Esse clamor por unidade nos ensina que, primeiro, é uma coisa difícil, porque Jesus pediu ao Pai, né? Então, veja só, né? Ele pede que o Senhor realize isso. Mas também mostra que isso é uma dádiva de Deus, porque é uma obra de Deus em nós. A comunhão é Deus agindo em nós para essa relação. E não é simplesmente uma obra nossa. Não é como se, Jesus nos salvou, nos deu um destino para o céu, agora vocês se virem para viver um com os outros. Não, Deus mesmo está operando essa comunhão em nós. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala que a divisão da igreja é um sinal de carnalidade. Nossa. Porque se fosse a obra do Espírito, eles estariam juntos. Se eles fossem espirituais, estariam juntos. Mas porque eles estão investidos nas suas próprias vontades, investidos na sua própria carnalidade, eles estão divididos, né? Então, é sempre isso. A divisão, ela é sempre um resultado de um esforço nosso. Mas a comunhão é sempre um resultado da obra do Espírito. Nossa, essa dá para tuitar, hein? Falar em tuitar e em divisão da igreja, a gente pode levar para esse lado também, que hoje a gente vê tantos irmãos se degladiando aí nas redes, né, Cacau? Isso é uma extrema tristeza. Se é para nós que queremos essa comunhão, esse reavivamento aqui, imagina para Deus, né? Vendo a igreja dele dividido, né? Queria que você comentasse o que você acha que leva os irmãos terem essa divisão, assim? A Bíblia nos fala que a gente é criado para uma vida de partilha, de comunidade, né? Nós não somos criados para a solidão. Quando Deus olha o homem lá no Éden, né, no jardim do Éden, lá solitário, e ele fala, não é bom que o homem esteja só, ele está falando, não é bom, não no sentido de que não é simplesmente não é agradável para que o homem estivesse sozinho ali. Ele não tinha pecado, ele não tinha nenhuma divisão com Deus, então a questão não era não ser agradável para ele, né? A questão é que esse não é bom de Deus, ele deve ser colocado ao lado de todas as vezes que Deus diz em Gênesis que é bom, né? Então ele cria os luminares, ele fala que é bom, ele cria o dia e a noite, ele fala que é bom, ele cria a separação da água e das águas, e ele fala que é bom. Tudo é bom porque corresponde à sua vontade de criação. Mas quando ele cria o ser humano, ele diz não é bom, é que não está correspondendo ao seu propósito de glorificação, propósito de que o ser humano glorifique a Deus de maneira plena. Então nós temos essa vocação para a unidade desde a nossa criação.
desde o surgimento dos seres humanos. E nós vamos atrás dessas coisas. Acontece que no pecado, nós nos separamos de Deus, que deveria ser o elo da nossa unidade. Desde então, nós estamos sempre buscando elementos que nos unificam. E os elementos que nos unificam, eles sempre nos unificam nos separando de outros. Então, a gente vai atrás de algo que unifica um grupo, mas que ao identificar esse grupo com esse algo, separa esse grupo de outros grupos que se identificam com outros algos, né? Então, a gente pode pensar em qualquer assunto. Se você pensar na questão entre homens e mulheres, a guerra dos sexos, né? Se você pensar em questões raciais, ou se você pensar mesmo em torcidas de futebol, o quão divididos nós somos, mas nós não somos divididos porque nós temos uma vocação para odiar, nós somos divididos porque nós temos uma vocação para a comunidade. E aí as redes sociais nos ensinam que a comunidade ela pode ser feita com aspectos muito superficiais, entendeu? Nossa. Porque uma família ela envolve a minha vida inteira. Mas as redes sociais, basta eu ter uma opinião semelhante à do outro. E eu tenho uma oferta de milhões de pessoas, dentre as quais eu posso escolher milhares que tenham a mesma opinião que eu. E aí eu vou formando essas bolhas, esses grupos. E esses grupos são identificados em assuntos tão pequenininhos que esses assuntos pequenininhos vão se tornando tão importantes porque não tem outro para ele partilhar. E não tem diversidade, vai todo mundo ficando muito igualzinho num assunto só. Passa então ser central dividir-se com aqueles que não partilham desse assunto pequenininho. Então a gente fica com um ódio tremendo, a gente fica com uma raiva, a gente se apega àquilo como se aquilo fosse a única coisa pela qual vale a pena viver, e a gente se separa dos outros e coloca em risco até as nossas relações offline por causa das nossas relações, entre aspas, online. E isso é um problema muito sério, né? A gente não tem muita tolerância ao diferente nas redes sociais. A gente precisa sempre do semelhante. A gente busca sempre o semelhante. Daqui a pouco a gente está cercado de perfis que, na verdade, só são o nosso perfil multiplicado várias vezes. A gente não tem um outro, de fato. A gente só tem a gente mesmo. E a gente vai se encontrar sozinho de novo, igual o homem, e olhar e vai dizer, eu não estou sendo glorificado nessa solidão, sabe? Eita, que explicação maravilhosa. Meu Deus do céu, vou cortar esse vídeo, depois vou postar. Isso tem a ver com o desejo pela nossa comunhão real. Eu já pensei aqui também, tem 2 pontos que eu quero colocar nisso, que tem o desejo pela nossa comunhão real, que você meio que colocou aí também, eu queria que você falasse por isso. E também me lembrou daquele versículo que diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então tem a ver com esse desejo, não tem? Da comunhão real, esse desejo pelo eterno, pelas coisas que não se acabam, né? Até a nossa vontade de viver e não morrer, aquele plano inicial. Enfim, você que entende, nos explica tudo isso, pega esse, né? Explica isso daí. E até por que eu falo isso, Cacau, em relação a isso que você falou, a gente ficou sabendo, eu e meu marido, nesse final de semana, de um adolescente de 11 anos que se jogou da janela, entendeu? Então, assim, essa superficialidade, muitas vezes, né, os pais não perceberam que a criança estava lá, né, tendo alguma demonstração, né, de que isso pudesse acontecer. E aí a gente pensa, o que leva, né? Então essa superficialidade, né, que você tocou, é uma coisa que eu acho que tem também a ver com esse assunto sobre o nosso desejo da comunhão real, que muitas vezes não acontece hoje em dia. E eu acho que os nossos jovens estão sendo bem atacados por isso, né? É verdade. Esse nosso desejo por comunhão, na verdade, ele é uma resposta à solidão, né? Uhum. O que é a solidão, né? A Bíblia ela tem uma definição de solidão. Ela coloca, quando Deus olha o homem solitário e fala, né, não é bom que o homem seja só, sim, ele completa dizendo, eu lhe darei alguém que lhe auxilie e que lhe corresponda, né? Olha. Então a solidão é falta de correspondência. Ali o homem estava olhando os animais e tal, e vendo os animais em divergência consigo mesmo, porque eles são diferentes, né? Mas não encontra neles elementos suficientes para correspondência, como correspondência na linguagem, no raciocínio, né? Em observar e abstrair certas coisas. Então ele precisa de alguém que seja semelhante, mas diferente para ver correspondência. Essa correspondência, ela acontece ali na criação da mulher, né? Então ali o homem e a mulher têm essa correspondência. E essa correspondência que caminha para essa comunhão que
que é uma unidade, né? Ele vai dizer que eles são um só, ali num sentido material, né? Mas existe o clamor para que nós sejamos um só no sentido também da família da fé no Novo Testamento, né? Então, essa solidão como falta de correspondência, ela é um problema dos nossos dias, né? A gente vê algumas pesquisas mostrando que o sentimento de solidão é muito presente. A resposta para a pergunta, uma pesquisa feita nos Estados Unidos um tempo atrás, a resposta para a pergunta com quantas pessoas você pode contar, aconteça o que acontecer, deu em média menos de 1. Ou seja, várias pessoas disseram que não podiam contar com ninguém, algumas disseram que podiam contar com uma pessoa, algumas poucas com 2, mas a média foi puxada para menos de 1. Só não pode ser 0, porque não tem como a média dar 0, né? Nossa. Mas deu menos de 1. Então, e a mesma pergunta feita algumas décadas atrás deu média 5. Então, olha só, de 5 foi para 0 em algumas décadas, para menos de 1 em algumas décadas. E isso gera em nós, inclusive alguns especialistas falam isso gera em nós um sentimento muito complicado, inclusive para a nossa saúde, chega a ser tão ruim quanto o tabagismo, porque a solidão nos coloca num estado de alerta pleno, né, sempre, da época que a gente vivia, sempre muito preocupado com animais selvagens, com tribos inimigas, então estar junto com outras pessoas era uma segurança. O sentimento de solidão acende um alerta em nós. E nós, às vezes, estamos sozinhos, cercados de gente, porque essas pessoas ao nosso redor não são companheiros, elas são ameaças. São ameaças ao meu emprego, são ameaças à minha carreira, são ameaças à formação da minha família. A gente sempre olha o outro como alguém com uma certa desconfiança, né? E isso envolve isso que você falou. Eu gostei dessa relação com a eternidade no coração, porque esse é um texto bastante obscuro, a gente tem muitas teorias sobre o que ele significa, mas uma coisa a gente pode dizer, pelo menos ele fala que a gente não tá feito para morrer, né? A gente está feito para viver eternamente. E aí, imagina só, no momento em que você vive uma vida que é para ser eterna, entre o homem e a mulher lá no paraíso, e há o pecado, e a morte entra no mundo, significa que agora eu tenho um grande inimigo, como Paulo fala, né, que é a morte. A morte, ela se apresenta diante de mim como um grande inimigo, que eu tenho que evitar de 2 maneiras. Uma, não deixando que ela me mate, e não deixando que a minha vida não seja digna, já que eu tenho um tempo limitado. Então todas as minhas relações serão funcionais, ou para eu viver mais, ou para que eu tenha uma vida melhor agora. Sempre vai ser centrado em mim mesmo. E isso não é comunhão. Isso é esse estado de solidão que a gente vive, porque cada um está buscando, em última análise, os seus próprios interesses. Por isso que eu não confio em ninguém, porque eu me conheço e sei que no final eu sou egoísta. Então eu sei que todo mundo ao meu redor está pensando em si. E por isso eu não consigo me relacionar com quem profundamente, porque todo mundo está vivendo egoisticamente, né? Então quando o desejo por eternidade é alcançado pela notícia da ressurreição, quando eu vejo que a morte não acabou com Jesus Cristo e que pela sua ressurreição eu também serei ressuscitado, esse último inimigo, ele fica bem diminuído porque eu sei que ele é vencido já. Então agora eu não vivo mais a minha vida tentando fazer essa vida valer a pena, às custas dos outros, ou tentando viver mais às custas dos outros. Eu vivo a minha vida com dádiva aos outros, porque eu sei que essa não é toda a vida que eu tenho uma vida eterna pela frente, né? E já eu nem sei se eu abordei a questão toda, que eu esqueci no meio dela. Maravilhoso, não é isso mesmo. Não, e já pensou em encontrar essas pessoas que chegam nesse ponto de conseguir desejar a eternidade lá, né? Porque diz pra gente não viver os olhos nesse mundo, né? Mas na eternidade. Quem consegue viver, né, com os olhos na eternidade, consegue ter essa comunhão que Cristo nos proporciona, né? Quem está entregue totalmente para Ele, assim, de coração, né? Ele busca por corações adoradores. Enfim, imagina a gente se encontrando lá no céu depois, todo mundo assim, que vive... Oh, meu Deus do céu. E você tocou num ponto, Cacau, muito interessante, que diz que não encontra nos animais correspondência, né? Que o homem viu que o homem andava só porque não encontrava nos animais correspondência. E eu assimilei a um ponto que sobre os problemas de uma comunidade sem Deus, né? Uma comunidade que talvez não encontre uma certa correspondência na vida, assim, né? Quais são as consequências de uma comunidade que anda sem Deus? Na Bíblia, a gente tem esse relato dessa unidade original do homem com a mulher, aí tem o pecado. E é muito interessante que quando o homem e a mulher eles são unidos, Deus fala para eles, olha, crescer e multiplicar, encher a terra, dominai a terra.
Só que aí quando chega lá no capítulo 3 e já aconteceu o pecado, Deus fala que o homem e a mulher iam entrar numa disputa e no final o homem dominaria a mulher, que é o machismo e toda essa questão de opressão masculina sobre as mulheres que a gente vê no mundo contemporâneo e na história, né? Mas veja, era para eles dominarem juntos a criação e agora eles estão um tentando dominar o outro. É porque um está considerando o outro menos do que si mesmo, porque os dois tentaram ser como Deus, comendo do fruto, né? Então, a partir daí, a gente continua tendo desejo por comunidade, a gente continua tentando estar junto de alguma maneira. Mas sem Deus, a gente cria comunidades que são comunidades com base nessa ideia de domínio. Então, há muitas ideologias e muitos pensamentos na história da humanidade tentando transformar a pluralidade de seres humanos em uma comunidade. Muita gente bem intencionada, inclusive, tentando fazer isso. Mas sempre ela trará um discurso de certo domínio. Aquele ali não partilha das nossas ideias, então ele precisa ser excluído. Aquele ali não partilha dos nossos valores, ele precisa ser dominado e tal. Sempre vai caminhar por esse caminho de domínio. Então, a gente vê logo isso na primeira tentativa de comunidade, logo depois da queda, que foi a Torre de Babel. O texto bíblico fala que eles eram como que uma só pessoa, eles falavam uma língua só, eles tinham uma unidade. E aí eles resolvem fazer uma torre e um nome para si. Qual que é o problema de fazer um nome para si? É que sempre que você tenta fazer um nome para si, você acaba fazendo de alguém o Deus desse resto todo. E aí você cria uma comunidade com base na coerção e não com base na liberdade, com base no domínio e não com base na missão de dominar a criação para a glória de Deus. Então, Babel é um exemplo de todas as nossas comunidades feitas em cima da rivalidade e da divisão. Então, tem muita comunidade, por exemplo, numa quadrilha, né? A gente tem filmes aí de quadrilha. Tem uma comunidade ali, um filme sobre máfia, são as famílias ali, né? Então tem todo esse discurso, mas isso não é uma comunidade segundo a vontade de Deus, porque ela é baseada no mal de outros, não é? Então a comunidade que Deus nos chama a fazer parte é uma comunidade realmente mundial, realmente da humanidade toda. Por que ele tem esse propósito? E por que é possível fazer isso nele? Porque ela vem resolver o problema da desavença original, que é a nossa desavença com ele mesmo. Então, é uma comunidade que tenta resolver, pelo perdão, o problema que nós criamos em relação a Deus, e resolve esse problema na cruz. Né? Então, Deus traz o único projeto possível de uma comunidade de fato da humanidade toda. E esse projeto é possível quando a gente vê que o rei, aquele que de fato tem um domínio sobre todo mundo, usou do seu domínio para perdoar. Essa é a grande transformação. Diferente do homem e da mulher que tentam dominar um ao outro, ou a Torre de Babel que tenta dominar todo mundo sob um nome só, Deus exerce o seu reino com o perdão. O apóstolo Paulo fala que o reino do Filho amado é aquele no qual nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. É um reino de perdão. Então, quando você olha que o próprio Senhor nos perdoa e nos une a Ele nesse perdão, a gente tem um problema agora para lidar. Que é, se eu sou unido com Cristo e o irmão com quem eu tenho desavença é unido com Cristo também, eu tenho que lidar com essa realidade que ainda que nós tenhamos desavenças, nós somos um corpo só. A gente está unido no mesmo corpo. Por isso que eu vou usar a metáfora do corpo, dizer que não tem como uma parte do corpo sofrer e a outra parte não ligar. Todo mundo sofre junto. Então, se eu entendo que o reino é o reino de Cristo, e esse reino é um reino feito pelo perdão, então eu vivo uma vida de perdão, graça e misericórdia, porque eu sei que o outro também tem pecados e que ele precisa de perdão para a gente fazer uma comunidade, e eu também tenho pecados, eu vou precisar do perdão para a gente ser uma comunidade. Então, porque Cristo é um rei de perdão, o seu reino é de perdão também. Então, por isso, o perdão nada mais é do que eu abrir mão de dizer, eu é que domino, é o meu nome que deve ser feito. Eu estou dizendo, é o nome de Cristo, o perdoador, que deve ser exaltado. Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo, eu estou caminhando para essa comunidade dos seres humanos debaixo do reino de Cristo. Eu estou abrindo mão de exercer o meu domínio para que Cristo domine pelo perdão. Então, eu sei que eu estou me alongando um pouco, mas eu vou encerrar. Não, pode falar, imagina. O perdão, ele é o reconhecimento de que Jesus é rei. E todo o resto, sem perdão, é dizer que quem quer reinar sou eu.
Então, sem perdão, a gente vira idólatra. Ou idólatra de nós mesmos, ou idólatra de uma ideia, ou idólatra de qualquer outra coisa. Por isso que Jesus nos ensina a ser bondoso para com todos. Ele vai falar, inclusive, para a gente visitar os presos. Eu acho muito linda essa ideia, porque quem está preso por uma lei que costuma ser vista como uma representação do bem comum. E Jesus está falando, olha, o bem verdadeiramente comum é o bem absolutamente de todos. Então, até aqueles que sofrem penas por causa de uma legislação que visa alguma paz, justiça e ordem na sociedade, até esses punidos pela sociedade não são alheios ao bem de Deus. O bem de Deus continua tendo que alcançá-los. Então, ainda que não haja no nosso sistema penal possibilidade de perdão, porque é assim que ele é instituído e há um motivo para ser assim, Deus continua agindo, perdoando e mostrando graça para aqueles que estão apenados. Porque o bem de Deus é para a humanidade. E nós, como representantes disso, vamos, e não há ninguém que nós possamos dizer, esse não é um ser humano com que eu possa me corresponder em Jesus Cristo. Não, todos em Cristo podem fazer parte desse reino de perdão. Ah, que coisa linda, que essas palavras fiquem gravadas em nossos corações todos os dias da nossa vida, para a gente ter essa consciência do que é vontade do nosso Senhor, né? Que possamos ser irmãos em comunhão em todo momento, né, Cacau? Excelentes explicações. Eu quero aproveitar e ler aqui os comentários, lembrando que nós temos 2 links, tá? Tem o link só do programa agora e tem o link que é 24 horas online, que fica rodando a todo o tempo. Então, tem muitas pessoas nos assistindo. A Maria Valdira falou, graça e paz, irmãos, bom dia, comunhão é estes momentos que estamos conectados com a IPPTV, parabéns, glória a Deus, Maria Valdira. A Fabiane Gonçalves também está com a gente, a Deus Amar sugeriu algum programa de nutrição, vamos fazer, gostei, já fica atenta aí que nos próximos a gente já faz. O Paulo Drummond falou, grande Cacau, glória a Deus pela vida desse irmão e pastor querido. A Silvana Silva falou, Cacau é show. O Adilson Ferreira falou, esse é meu amigo, reverendo Cacau. Tércio Carolino Cândido falou, palavras abençoadas do meu amigo Cacau, parabéns ao programa, glória a Deus, apesar de nós ele faz isso, né? Glória a Deus e levanta pessoas igual o Cacau para falar aqui com a gente. O Carlos Water falou que Deus continue usando sua vida, Cacau, para a edificação da Igreja de Cristo. Paulo Menezes, meu amor, falou, caramba, né? Que coisa linda. Vamos ver no outro link também, para não deixar ninguém de fora. Aqui, Cacau, olha que interessante. A Alessandra, eu falei do menino que se suicidou, né? Alessandra Lima, obrigada, Alessandra, por compartilhar e comentar com a gente. Ela pediu oração por ela falou, peço oração por mim. Alessandra Lima de Souza, eu tentei o suicídio no meu trabalho dia 8/3, é muito recente. Estou com medo de perder meu trabalho, foi por estresse no trabalho e injustiça, me ajudem em oração. Quem tocar no coração que estiver assistindo, que quiser orar pela Alexandra, nós vamos fazer isso, pode deixar que eu vou orar também. Alexandra, obrigada por compartilhar conosco, isso aqui é para isso mesmo também, por isso que estamos abertos assim, e obrigada por ter a coragem de compartilhar conosco o que aconteceu com você, entendemos porque somos, né, fracos. Até se o Cacau quiser comentar, falar alguma coisa para a Alessandra, por favor, fique à vontade. Só mais uma, Jacira Monteiro, querida, já esteve aqui conosco falando do livro dela, também está aqui. Enfim, a Marcela falou, uau, concordo, excelentes explicações. Enfim, quer comentar, Cacau, da Alessandra, por favor? Alessandra, ou Alexandra? Alessandra, né? Alexandra, tá. Alexandra e todos que estão ouvindo que estejam passando por algum momento de desespero da própria vida. Às vezes a gente acha que quando a gente está numa situação assim, nós estamos, no nosso sentimento, tão devastados que nós não temos, que nós estamos com um problema em termos de relacionamento com Deus e às vezes até uma desavença e inimizade de Deus em relação a nós. Isso porque a gente aprendeu com o tempo a localizar a ação do Senhor nos nossos sentimentos. Isso é falso, né? Homens de Deus sentem tristeza, homens de Deus passam por desespero, homens de Deus e mulheres de Deus passam por momentos de depressão, de momentos de perplexidade, e a gente enfrenta isso, né? E isso não significa uma falta de comunhão com Deus. Mas a Bíblia, isso a gente sabe
Porque o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava no Getsemane, ele falou que sentiu uma tristeza. Então tristeza não pode ser pecado, né? Porque Jesus esteve triste. Mas não só isso, ele fala que ele sentiu uma tristeza ao ponto de morrer, ou uma tristeza mortal. Ele estava ali, ele sabia o que o aguardava, ele sabia que o que o aguardava era a cruz, ele tinha essa consciência e ele sabia o que a cruz significava. A cruz não era só uma morte qualquer e nem só uma morte muito dolorosa. Em Cristo, a cruz significava que ele receberia sobre si todo o pecado da humanidade. Então, o Timothy Keller, pastor presbiteriano americano, né, ele diz que a cruz é como que o inferno caindo sobre Jesus. Então, é o tipo de sofrimento mais agudo que alguém pode ter. E ali, naquele momento que Jesus fala que ele tem uma tristeza ao ponto de morrer, ele dá pelo menos 3 lições para nós de como a gente enfrenta isso, né? Então, primeiro, ele vai orar, né? O próprio Senhor Jesus vai orar. E aí a gente às vezes sente que não pode orar nesses momentos, né? Que Deus não vai querer olhar para nós porque a gente está se sentindo tão mal que Deus não vai orar para nós, não vai olhar para nós. Ele vai orar, ele coloca diante de Deus, ele inclui Deus nesse sofrimento. Ele faz uma oração diante do Senhor, na qual ele fala, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Mas ele não faz só isso, ele não se isola, ele chama os seus amigos para orar com ele. E essa é uma lição muito importante, porque às vezes a gente acha que a gente está sendo incômodo para o outro, que a gente não quer lidar, que a gente não quer abrir o nosso coração, mas Jesus não se isola, ele chama os seus amigos, vem orar comigo porque eu estou triste ao ponto de morrer. Os seus amigos chegam perto dele para orar. Se nem Jesus se isolou nesses momentos, não vamos nos isolar. Amém. E aqueles que são chamados para serem amigos também não se isolem, ou não isolem este que o chamou. E os discípulos, amigos de Jesus, falassem para Jesus assim, não, Senhor, você está triste, se vira aí, eu quero mais é festejar agora, né? É Páscoa. Imagina se eles dissessem isso. Não, você pode ser um dos que é chamado para lidar com a tristeza mortal do outro. Ou você pode ser alguém sentindo tristeza mortal que precisa de comunhão e chame amigos, não se isole. Eu sei que nesses momentos a gente tem vontade de ficar sozinho, mas para a honra de Jesus, busque ajuda. Essa ajuda pode ser de amigos, essa ajuda pode ser dos irmãos em Cristo na igreja, e essa ajuda pode ser, em vários casos, tem que ser de ajuda profissional também. Mas não fique no orgulho de achar que sozinho você pode lidar com isso. E em terceiro lugar, não acredite que, ou melhor dizendo, o Senhor Jesus ele não se isolou, mas ele também perdoou, porque às vezes a gente não quer se isolar, chama amigos, mas esses amigos vão nos decepcionar, e a gente usa às vezes isso para piorar a nossa situação original. Olha, eu tentei não me isolar, mas veja, eu realmente não presto, eles me decepcionaram. Jesus chamou seus amigos, confessou uma tristeza, estava andando há 3 anos com eles, e quando ele volta para ver como é que está a oração deles, eles estão dormindo. Isso acontece 3 vezes. Ele volta e eles estão dormindo. Nossa. E mesmo assim, Jesus os ama, os perdoa e continua, né? Mas a quarta e mais importante lição, que eu falei que eram 3, são 3 lições para a gente levar. Mas a quarta é uma que a gente não pode fazer. Que é o seguinte, Jesus, quando ele fala que ele tem uma tristeza ao ponto de morrer, é como se ele dissesse assim, Senhor, morrer é ok, morrer, dá para morrer, mas pior é receber todo o pecado sobre mim. É como quase que se a morte fosse mais desejável do que a cruz mesmo, que não significa só morte, significaria um momento do filho, do próprio filho, na sua santidade, receber os pecados sobre si. É uma coisa inexplicável. A própria pessoa da Trindade, Jesus, recebendo sobre si todo o pecado da humanidade. Então a morte parecia muito mais prazerosa, ou muito melhor, e essa é uma tristeza ao ponto de morrer, que é a tristeza que a gente sente, é quando a gente prefere morrer do que enfrentar o dia de amanhã, quando a gente prefere morrer a continuar sentindo aquela dor, a morte parece muito mais prazerosa. Mas Jesus não morreu naquela noite. Ele morreu no outro dia, na cruz, enfrentando aquilo que ele pediu que, se possível, fosse passado, mas que a vontade de Deus fosse feita. A vontade de Deus foi feita, ele morreu na cruz, ele enfrentou a cruz por todos os nossos pecados. Isso significa que Jesus, ao enfrentar sua tristeza mortal e ir até a cruz pelos nossos pecados, ele diz para nós que o amanhã sempre vale a pena de ser enfrentado, que a tristeza mortal não pode vencer,
E que as marcas que ele carrega na cruz são as marcas que nos identificam, e não as marcas das nossas tentativas de suicídio, das vezes que a gente marca os nossos braços, das marcas quando nós olhamos para remédios antidepressivos e ficamos chateados por ainda está-los tomando. Essas marcas não nos definem. A marca que nos define são as mãos e os pés perfurados de Jesus Cristo. E porque isso aconteceu, ele está nos dizendo: olha, eu não sucumbi à tristeza mortal para dizer para você que há esperança, para dizer para você que há graça, para dizer para você que o dia de amanhã não é definido pela sua tristeza de hoje. E aquilo que aquele hino diz para nós, e que é muito verdadeiro, porque ele vive, eu enfrento o amanhã, ou amanhã eu creio, ou alguma coisa assim, né? Eu não sei como é que é no Inário Presbiteriano, eu sei como é que é no Batista. Mas porque ele vive, ele enfrentou a tristeza mortal e enfrentou a morte, para que a gente, confiando na morte dele, possa saber: hoje é um dia ruim, mas amanhã continuará sendo um dia que Deus está comigo. Porque Deus está comigo nos momentos bons e nos momentos ruins. Deus é forte quando eu sou forte, e Deus é forte quando eu sou fraco. Ele continua comigo o tempo todo. Então, sempre lembre disso, né? Ore, não se isole, perdoe e confie na cruz de Cristo. É essa palavra que eu queria deixar para a Alexandre e para todos os outros aí que estão nos ouvindo. Amém, que bênção. Eu digo que o nosso diretor aqui é o Espírito Santo de Deus, ele deixa guiar, é lindo o que ele faz, né? Porque isso aqui é para realmente andarmos juntos em comunhão de forma com as nossas diferenças, com as nossas semelhanças, né? E quanta gente se identifica com isso, né? Nessas suas falas, às vezes eu tenho uma identificação ali, alguma coisa ou outra, isso é muito bom. E, Alexandra, eu quero te falar só mais uma coisinha. Tem o aconselhamento bíblico que você pode fazer online aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você pode acessar lá ippinheiros.org.br e tem o aconselhamento, você preenche lá seus dados que os nossos aconselhadores têm treinamento aqui, eles são treinados para aconselhar biblicamente. Você pode já conversar com eles e ter essa ajuda também, caso você não tenha ninguém aí, é uma forma de ajudar também, tá bom, minha querida? E oraremos, eu já vi aqui que mais pessoas vão orar, glória a Deus por isso. Cacá, última pergunta. Eu quero te pedir para falar, pergunta ou comentário, né, sobre aquilo que é a nossa verdadeira comunhão. Como que a cruz pode nos aproximar? Eu sei que você já falou várias coisas aqui que deixam subentendidas isso, mas como a cruz pode nos unir, nos une a nossa verdadeira comunhão, a cruz de Cristo com Deus e também com o próximo. É aquela coisa, né, da vertical horizontal, né? Coisa linda. A nossa desavença toda, ela vem da nossa tentativa de ser os definidores do sentido do mundo no nosso próprio ser, ou seja, de nós sermos Deus mesmo, né? A cruz, ela comunica para nós que nós somos pecadores, né? E a cruz, ela tem um ensino completo da doutrina, né? Quando Paulo vai falar para os filipenses, e os filipenses eles tinham um problema de desavença lá, que a gente vê lá no capítulo 4, quando ele fala de duas irmãs, Evódia e Sintique, que estão em desavença, né? Paulo vai tratar os filipenses a respeito dessa divisão e ele vai usar o sentido da cruz. Ele diz: tende a mesma atitude que teve Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, antes esvaziou-se a si mesmo, tomou forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa história, ela muda a nossa atitude, porque o que muda a nossa atitude são histórias, né? Não são lições, são histórias. Histórias é que nos fazem repensar a nossa caminhada. E ele conta essa história da encarnação e da morte e da glorificação de Jesus Cristo. E por quê? Porque essa história fala quem Jesus é, porque Jesus é Deus. Ele fala quem Jesus se tornou, que ele se tornou um de nós, ele tomou forma de servo, mas ela também fala quem nós somos. Por causa da cruz, a gente identifica que nós somos pecadores. Ele teve morte de cruz por causa do nosso pecado. Então a cruz ela é meio incômoda, porque não tem como olhar para a cruz e crer na cruz sem você identificar o seu próprio pecado. Não há como você olhar para aquela realidade e não pensar o quão pecador você é, ao ponto de ser necessário que o justo Filho de Deus morra na cruz, né? Então ela fala sobre mim, essa condição deplorável de pecado, mas me fala para mim que esse pecado não tem a palavra final e que Jesus nos perdoou. Então que agora eu sou reconciliado com ele. E aí o apóstolo Paulo fala como isso nos conecta. Nos conecta com Deus, porque nós somos perdoados na cruz, mas nos conecta com o próximo, porque ele nos ensina a não considerar apenas o que é nosso,
mas considerar o que é do outro. Buscar primeiro o bem do outro, porque foi isso que Jesus fez por nós. Então, é uma ordem do reino de Deus que, pela fé, eu sou obrigado a me inserir. A ordem de considerar o outro alguém que merece a minha dedicação, o meu amor, o meu cuidado. Então, a cruz fala quem Jesus é, que ele é Deus, quem ele se tornou, o ser humano, quem eu sou, pecador perdoado, mas também quem eu devo ser. Eu devo ser humilde, eu devo ser perdoador, eu devo ser alguém aberto à comunidade, eu devo ser alguém que reconhece as minhas limitações, eu devo caminhar para uma realidade de comunidade de igreja pautada por esse sacrifício de Jesus. É assim que nós somos comunicados, e é assim que nós somos ensinados pela comunhão. E é isso que a gente celebra na ceia do Senhor. Por que a gente come do pão? Por que a gente bebe do cálice? Né? Há várias teorias sobre a ceia do Senhor, né? Mas poderia ser qualquer outra coisa. Eu poderia recitar uma fala, eu poderia ter palavras mágicas. Por que eu tenho que comer? Por que eu tenho que beber? E essa ideia é porque quando eu como do pão, num determinado momento, aquele pão se torna parte do meu corpo. Ou melhor, eu e o pão nos tornamos um, né? Quando eu bebo do cálice, aquelas coisas ali do vinho ou do suco de uva, não sei, ele se torna parte de mim, ele vai participar das minhas moléculas aqui. O que eu estou testemunhando ali ao participar do pão e do cálice com os meus irmãos é que nós estamos nos unindo a Jesus, ou melhor, que Jesus nos uniu a ele. Então, se está todo mundo conectado a Jesus por causa do corpo e do sangue de Jesus entregues como sacrifício, se está todo mundo ligado em Jesus, eu preciso me esforçar para que essa realidade não seja só uma realidade doutrinária, mas que ela seja uma realidade prática. Porque eu estou unido a Jesus, esse sentido deve tomar a minha vida. E a gente tem que sentar, conversar e resolver as nossas diferenças. Por isso que eu não posso participar da ceia em desavença com o irmão. Por isso que não faz sentido eu adorar a Deus se eu tenho alguma coisa contra o irmão. Deixa a oferta, vai lá resolver com o irmão, depois volta. Porque Deus é glorificado nessa comunidade feita pelo perdão de Jesus Cristo mesmo. Nossa, que coisa linda. Cacau, se todo cristão, né, parasse para querer melhorar, começar por mim, eu falo, assim, não estou querendo me achar melhor que ninguém, mas eu digo assim, se a gente parasse para refletir isso mais vezes, né, eu acho que mudaria alguma coisa na nossa comunhão, né? É muito forte isso, né? Se a gente vai no automático, às vezes esquece, mas é muito forte o que Deus colocou em nossas mãos, né? A palavra explicando isso tudo, como é que fala? Não é regulamento, quando você compra um aparelho novo lá, o manual. Todo manual de instruções para a vida ele colocou na nossa mão e a gente às vezes esquece disso, né? Como é bom refletir. Esse programa é para isso, para nos levar, né, apesar de nós, a nos aproximar de Cristo. É um meio, né, da gente tentar se aprofundar aí na comunhão com os irmãos. Se você fez parte disso hoje, estou muito feliz com tudo que você falou, edificou nossas vidas. Eu falo pela minha, assim, eu creio que muita gente aqui, eu acompanho os comentários, também gostou. Eu quero te agradecer de todo o coração, em nome do Manhã IPP, da IPP-TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por nos edificar tanto assim. Obrigada mesmo por ter dedicado seu tempo precioso a estar conosco aqui e espero verdadeiramente que seja o primeiro de muitos. Assim, eu vi que você tem muitos conteúdos. Aliás, antes de pedir uma mensagem final, eu quero colocar aqui nas tarjas o contato do Cacau. Quem assistiu, quem quiser seguir o Cacau no Twitter, no Instagram, segue ele lá no YouTube, tem muitos comentários, muito conteúdo edificante, muito bom. Tá aparecendo aí? Não ainda, é Cacau P. Marques no Instagram e no Twitter, como que tá no Twitter? Carlos A.P. Marques. Eu preciso unificar isso, né? A.P. Marques. Não precisa. Quer explicar? Não, eu preciso unificar, eu falei, preciso deixar igual, né? Não, tanto faz, tem gente que gosta, tem gente que não, às vezes é bom também dar uma diferenciada, né, vai saber. Tá aparecendo aí, ó, Cacau Marques, e tem o Twitter também, que tá aqui atrás, daqui a pouco o pessoal põe. Enquanto isso, deixa uma mensagem de tudo isso que a gente falou para quem tá assistindo ou vai assistir futuramente, por favor, Cacau, já te agradecendo de todo o coração. Primeiro, agradecer muito
né? IPP TV, amanhã IPP. Obrigado, Lídia, pelo convite. É muito, muito legal estar aqui. E como mensagem, eu quero dizer que às vezes a gente foca muito, aquela fala do reverendo Hernandes Dias Lopes que você citou no início, né? Às vezes a gente está muito preocupado em nos aproximar de Deus e a gente não entende que nos aproximar de Deus é nos aproximar do próximo em Cristo, não formando comunidades como Babel, mas formando comunidades ao redor de Jesus, né? Quando o homem estava sozinho lá no Éden, Deus olha e fala, eu vou fazer alguém que lhe corresponda, a gente é tentado a se perguntar, mas ele não podia se corresponder com Deus mesmo? Acontece que Deus é uma trindade, Deus é uma comunidade também, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele se corresponde de maneira trinitária conosco em comunidade também. Então, a gente pode se relacionar em termos individuais com Deus? Podemos. Mas há coisas na Trindade Divina que só se manifestam em nós, em comunidade. Por exemplo, a gente só pode manifestar o amor de Deus se a gente está em comunidade. Porque a gente precisa amar o próximo, que é ao mesmo tempo semelhante e diferente de nós. Então, quem não vive em comunhão perde algo de Deus. Quem não vive em comunhão perde algo de Cristo. O apóstolo João, em 1 João, ele diz que se nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E isso é maravilhoso, né? Se nós não amamos uns aos outros, tem algo da presença de Deus que nós estamos perdendo. Nossa. Então eu quero incentivar você que não está participando de igreja nenhuma, que a partir do que você ouviu aqui e ouve todos os dias na IPP TV, que você busque também uma comunidade local, que você participe também. Se você está pertinho aqui da igreja de Pinheiros, já venha, né? Ou alguma das igrejas que participam aqui. Se não, procure uma igreja local próxima. Eu tenho certeza que esse também é um dos intuitos desse canal aqui, e que você participe com as dores e com as alegrias de ser igreja, porque a gente aprende nas duas, nas dores e nas alegrias, sabe? O fruto do Espírito envolve longanimidade. Então você manifesta um fruto do Espírito até quando você é paciente com quem é chato. Que não tem como ser longânimo se você não tem uma relação problemática. Então até nas relações problemáticas há agir de Deus. Então participe de igreja para viver a plenitude de Deus nesse tempo. Que Deus te abençoe e muito obrigado de novo pelo convite. Amém, que coisa linda, que mensagem, Cacau, obrigada mesmo, muito lindo, espero que seja a primeira de muitas, que Deus te abençoe e continue te usando assim poderosamente, tá bom, querido? Muito obrigada, até a próxima, se Deus quiser. Amém, até a próxima. Muito bom, gente, caramba, que mensagens, hein? Falou demais no meu coração. E o seu, falou também? Eu estou acompanhando aqui, tem muitas pessoas assistindo. E fala aí se você gostou. E tá vendo esse número aqui, ó? Gente, esse número a gente quer chegar em 1 milhão, porque assim pessoas, né, podem ser mais alcançadas. Então se inscreve aí no canal, compartilha também. Não acabou ainda, calma aí que tem mais coisas aqui no Manhã IPP. Mas se inscreve aqui no canal e ativa o sininho e também indica para outras pessoas, passa o link, né, para que a gente possa chegar a 1 milhão e também edificar a vida de mais pessoas. O nosso propósito é alcançar vidas e edificar vidas, tá bom? Agora a gente vai lá para o nosso ponto de vista, que é o quadro que temos aqui todo dia falando sobre viagem, sobre artesanato, sobre finanças, enfim, moda, né? Cada dia tem um ponto de vista diferente, de um ângulo de vista de profissionais que trabalham disso, e vem aqui dar a sua opinião para a gente ficar mais informados. E hoje é sobre artesanato, com ela, Carol Melo, falando, nos ensinando a fazer um estojo de feltro, tá bom? Vamos acompanhar Carol Melo. Olá, Manhã IPP, como é que vocês estão? Olha, hoje eu tô aqui com mais uma dica de artesanato e uma dica muito legal, tá? Nós vamos aprender a fazer um estojo super fácil, gente, em feltro. E esse estojinho aqui, olha só, pode servir de lembrancinha, de aniversário, lembrancinha para dar para os professores, né? Lembrancinha de EBD, pode servir para muita coisa. Então vocês vão ver como é simples e fácil, tá bom? Todo o material vai ser em feltro e eu vou fazer com o tema panda, então eu vou usar o feltro branco e preto, tá bom? Você pode modificar de acordo com o que você tiver em casa ou deixar aí sua criatividade rolar, tá? Olha,
Então a base, eu até coloquei esse paninho aqui amarelo pra gente ver melhor, porque o feltro é branco. Então a base do meu estojo, né, eu cortei aqui esse quadradinho, ele tem 22 centímetros, tá bom? Por 20. Então, você corta aqui o feltro branco em 22 por 20 e vou usar um zíper, tá? Eu comprei branco, mas você pode comprar preto também, inclusive o preto até destaca melhor. Foi porque eu não achei o preto. Então vamos de branco, é um zíper de 20 centímetros. Então você vai posicionar o zíper bem no meio do seu quadrado, tá? A parte maior de 22 centímetros é essa aqui, tá? Em que o zíper vai ficar ao longo dela. Então nós vamos posicionar o zíper bem no meio e nessas duas partes do zíper aqui, nessas laterais do zíper, tá bom? Nós vamos passar cola quente. Então veja só, posicionei meu zíper bem no meinho, tá? Eu venho com a minha cola quente e vou passar essa cola quente aqui, tá? No próprio zíper. Vamos passando. A minha já tá acabando aqui. E vou, olha só, trazer, tá vendo? Essa parte pra cá e vou colar na pontinha. Vou fazer isso dos dois lados, tá, gente? Então, olha só, pessoal, como ficou, tá vendo? Peguei o meu quadradinho e colei as duas pontas, né, no meu zíper. Estão vendo só? Então, agora eu vou abrir aqui o zíper e vou, olha, virar do avesso, tá? Abrir o zíper e vou virar o trabalho dessa forma, tá? De forma que o zíper fique pelo avesso. E agora eu vou passar cola quente, tá? Nessas laterais aqui. Vou fechar as duas laterais, tá? Só na bordinha, tá bom, gente? Pra gente fechar os dois lados. Então, vamos lá. Já passei a cola quente, tá? Nas duas laterais fechando. E agora eu vou virar novamente o meu trabalho pro lado certo, tá? Então, vê que esse estojo, ele é bem simples, ele não precisa... Olha, aqui falta um pouquinho, tá vendo? Eu vou passar aqui a cola nesse pedacinho que ficou sem colar. Vou passar aqui pra dentro. Ele não precisa de costura, então ele é bem simples de se fazer. Quem não usa máquina de costura, isso não é um problema. Pronto, colei essa lateralzinha aqui que não tinha colado. E veja só, gente, o meu estojo já tá pronto. Olha, a base dele já tá pronta, tá vendo só? Aqui você pode decorar como você quiser. Eu vou fazer uma decoraçãozinha de panda, por isso que eu escolhi o feltro branco, tá? Então, eu só vou colar os olhinhos, o nariz e as orelhinhas. Se o seu feltro for colorido, for de outra cor, você pode fazer também a carinha do panda branca, né? Pode fazer uma meia-lua aqui, eu vou mostrar pra vocês verem, tá? Então, veja só. Pra fazer a carinha do meu panda... Eu cortei, vou mostrar pra vocês as peças que eu cortei, tá? Tudo aqui em feltro. Eu cortei duas peças ovais, olha, que vão ser os olhinhos, tá? Dois menorzinhos pra colocar aqui dentro. Vou mostrar como vai ficar. Então, veja. Eu peguei o preto, né, o oval, e um oval branco bem menorzinho. E eu vou colar o branco dentro do preto, para ele formar o olhinho. Então, olha só, assim, dessa forma. Tá vendo só? Então, cortei dois, né, de cada. Cortei o narizinho, que eu fiz um coraçãozinho aqui para usar como nariz. Bem pequenininho, olha. Não ficou, né? Bem pequenininho para usar como nariz. Não sei se vai dar para ver, mas quando eu colar vocês vão ver, tá? E as duas orelhinhas, que foram dois semicírculos,
tá? Que eu cortei. Se você não quiser desenhar por conta própria, você pode buscar algum molde da internet. Então, vamos lá montar. Então, olha só, pessoal, terminei. E vejam como ficou lindo, não é? Super fofinho, fácil, gente, rápido de fazer. Você pode, rechear aqui dentro com canetinha, com lápis de cor, com o que você quiser e presentear, não é verdade? Olha só, muito lindo. E a carinha que eu falei pra vocês, olha, eu fiz esse aqui eu já tinha, tá? Já tinha feito antes. Então veja que o meu feltro, ele não era totalmente branco, né? Ele era um tonzinho assim de marronzinho claro, né? E esse aqui foi com o zíper preto. Então veja que eu fiz a carinha bem parecida, né? Porém, como a base do meu estojo não era branca, eu fiz um semicírculo aqui, né? E colei, né? Pra fazer a carinha dele. Então espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu amei, já tô fazendo aqui pra presentear, tá bom? Façam aí, contem pra gente se vocês gostaram. Um grande beijo. Em breve tem mais dicas de artesanato. Ai, gente, que gostoso, né? Carol, você arrasa nas dicas de artesanato aqui, dá vontade de fazer. Quero um desse, viu, amiga? Ai, coisa linda. Muito bom, quero fazer em casa. Eu vou fazer, porque tem que colocar em prática aquilo que a gente aprende aqui. É para incentivar a fazer artesanato, né? Isso chega a ser uma terapia. Olha que delícia. Gostou? Escreve aí se você gostou também ou se foi só eu que gostei. Acho que você também deve ter gostado. Muito bom, Carol. E eu quero falar agora para você que tem criança em casa e sabe como é difícil manter as paredes limpas e sem marcas de mãozinhas, né? Principalmente se quiser fazer artesanato, assim como a Carol ensinou, né? Pois é, com as tintas da Quali Vinil Ultra Lavável, você não precisa mais se preocupar com isso. Com fácil aplicação, ela permite a limpeza da sua superfície e sem prejudicar a qualidade da pintura, né? Que é uma preocupação muito grande com isso. Ela possui ótimo rendimento e com grande poder de cobertura. Você pode adquirir já a sua tinta da cor que você quiser pelo site qualivinil.com.br. A nossa dica, porque a gente confia, né? Como eu sempre falo aqui, a gente indica o que confia. A indicação sempre é assim, envolve confiança, né? qualivinil.com.br para você acessar esse site, se inspirar, transformar, decorar, use Qualivinil. Ou pode encontrar numa loja pertinho da sua casa também, tá bom? Vamos lá, muito bom essas dicas aqui do Manhã EPP. Tem também curiosidades, passatempo, e agora nós vamos falar do passatempo. Uma dica muito boa aqui em São Paulo para quem quiser curtir a sua hora de lazer, aquele tempinho que você tem para fazer algo e quer aproveitar, muito bem aproveitado. Vamos lá, o nosso passatempo de hoje. O Jardim Botânico de São Paulo foi fundado em 1928, a partir de um convite feito ao naturalista brasileiro Frederico Carlos Reiner, para que implantasse um projeto de botânica na região da Água Funda, na cidade de São Paulo. E o local tem o objetivo de mostrar o quanto a natureza é importante e enfatizar cada vez mais o cuidado que se deve ter com a biodiversidade. A partir desse intuito, ele abriga inúmeros seres vivos, como, por exemplo, árvores que estão em risco de extinção e 139 espécies de aves. Atualmente, o local possui cerca de 360 mil metros quadrados, espaço que abriga 380 espécies diferentes de árvores e animais, como os tucanos de bico verde, preguiças e bugios. Olha só os macaquinhos bugios, que coisa linda. No jardim encontram-se também o Instituto de Botânica e o Museu Botânico de São Paulo. E o parque está também geograficamente implantado no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, popularmente conhecido
como Parque do Estado. O Instituto dispõe de uma biblioteca com cerca de 6.400 livros e inúmeras obras do século XX. É um dos maiores acervos botânicos que existem no estado de São Paulo. Já no Museu Botânico, é possível encontrar inúmeras amostras de plantas da flora brasileira, uma coleção de produtos extraídos de plantas como fibras, óleos, madeiras e sementes, além de quadros e fotos representativos dos diversos ecossistemas do estado. No conjunto de atração do Jardim Botânico de São Paulo, destacam-se, além do Instituto do Museu, a Alameda Fernando Costa, o Córrego de Pirarugawa e as escadarias Jardim de Linneu, inspirados no Jardim Botânico de Uppsala, na Suécia. 2 estufas consideradas marcas históricas do Jardim Botânico. Uma alojando plantas típicas da Mata Atlântica e a outra destinada a exposições temporárias. Muito bom! Serviço de informação do Jardim Botânico, Avenida Miguel Stéfano 3687, fica lá na Água Funda, em São Paulo. Telefones 5067-6000, tá bom? E vamos ver quem são os aniversariantes de hoje? Hoje, dia 21 de março de 2022, parabéns para Alessandra Zambelli, a Ana Luísa Menezes, Cristiane Samões, Flávio Batista, Giovana da Silva, Jailson Barbosa, Luz Clarita Garcia, Marcelo Magalhães e Rogério de Lima. Que Deus abençoe, feliz aniversário, comemore, agradeça e louve ao Senhor. Que Deus abençoe esse ano novo e que sejam muitos para a glória de Deus. Fico aqui, mas amanhã eu estou de volta e agora a programação continua com Notícias do Bem, com Roberto Quirino e Tainá Félix. E eu espero por você amanhã. Até lá!